Bom, hoje a gente vai dar início à nossa mesa 7 do segundo Seminário Nacional de Direito e Literatura, hoje com a presença da pesquisadora Clarissa Nabac. Eu sou o Rodrigo, sou membro do grupo de pesquisa Direito, Pragmatismo e Filosofia, lá da UFPGD da UERJ, e estou integrando aqui o comitê de organização do evento. Na nossa programação original, a gente contava com o professor José Cunha, mas ele teve uma urgência, então a Clarissa irá apresentar, o professor José Ricardo virá falar conosco numa próxima oportunidade, a partir de novembro. A gente vai proferir uma palestra, sua pesquisa em relação ao Levinas, que tem muito a ver com a nossa mesa, que contou com a participação do professor Paulo Arante nessa relação com a Clarissa. Ela é doutora pela PUC do Rio e pela Universidade de Nanterre, na França, tendo estudado a formação do discurso urbano no Brasil. E hoje ela vai apresentar para a gente a palestra Depois de Junho, das multidões à condição junk. Então, Clarissa, a palavra está com você. Olá a todos, bom dia, boa noite, quer dizer. Queria agradecer esse convite. Tenho acompanhado algumas palestras, eu acho esse evento tem sido muito interessante, muito enriquecedor. E a palestra que eu vou dar, assim, esse tema, né, das multidões à condição junk, é um trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu desenvolvi no pós-doc da PPG-Com, o UFRJ, com o professor Giuseppe Coco. E eu tenho, historicamente, uma pesquisa no campo da cidade, eu estudo direito urbanístico e sociologia urbana. E, enfim, decidi fazer esse pós-doc para dar continuidade a isso. Só que eu me deparei com um certo esgotamento daquilo que eu estudava para entender a realidade urbana do Rio de Janeiro. Uma ideia do pós-doc era... Só um minuto. A ideia do pós-doc era fazer uns levantamentos de alguns materiais, sobretudo da década de 90, para fazer uma reconstrução das políticas urbanas. Só que, ao reler notícias de jornal, os temas, os enunciados eram os mesmos. Deslizamentos, chuvas, remoção de favela, mega eventos, e aquilo parecia algo que não explicava por si só o que a gente vive hoje enquanto condição metropolitana. Essa apresentação ela faz parte de uma série de outros trabalhos que eu publiquei ou apresentei em outros lugares. Então, ela é, vamos dizer, uma consolidação daquilo que eu tentei fazer, uma abordagem sobre os nossos problemas um pouco diferente do que eu havia feito até então, que seria a partir de uma política, de uma análise sobre a política, essa política com P maiúsculo, e eu decidi não pensar mais pelas máquinas eleitorais ou pelas máquinas de planejamento, mas para entender o que seria a nossa condição metropolitana, aquilo que nos caracteriza e, sobretudo, a nossa experiência Rio. Então, na falta das palavras, de descrever, de nomear aquilo que vivenciamos, uma certa desordem generalizada, uma fragmentação, uma perda de sentidos,
eu vou fazer um caminho um pouco diferente, muito utilizando a literatura e o cinema nessa apresentação. Isso não quer dizer que eu não vou tratar de política, mas ela tem uma outra abordagem. Eu vou iniciar um pouco comentando um texto, os textos que eu vou usar aqui como referência, mas vou também trabalhar com imagens depois. Essa ideia de pensar a condição... Vou também ler o texto, que eu acho que organiza um pouco as ideias. Enfim, e aí eu vou tentando explicar para vocês o que é essa condição junk, que está no título. Bom, quando eu me propus a pensar a condição metropolitana, quando eu falo em condição metropolitana, eu me aproximo de uma ideia trabalhada pelo Antônio Negri num pequeno texto chamado Dispositivo Metrópole, que ele tenta entender a metrópole a partir de uma forma maquínica. E basicamente ele se apoiou em duas ideias. Uma ideia da desmedida, metrópole enquanto uma desmedida, que é muito trabalhada, que ele utilizou como referência do arquiteto holandês Brian Coolers, em duas obras, em particular, Nova York Delirante e Cidade Genérica. E também, nesse texto, Negri se apoiou muito nas análises da Saskia Sassen sobre cidade global. E, basicamente, fazendo um resumo, assim, as metrópoles se tornaram, na contemporaneidade, na visão do Negri, esses espaços da coexistência e sobreposição de singularidades contraditórias que confundiam a ordem urbanística moderna e constituíam novas categorias híbridas, agindo enquanto uma máquina proliferante de sentidos, de percepção, de ação, enfim. Negri identificava nelas não somente os novos centros de uma ordem capitalista imperial, que ele desenvolveu no livro Império, mas também os lugares primordiais da produção e da resistência. A partir de um paralelismo, ele apresenta a hipótese de que, assim como a fábrica havia se tornado, para a classe operária, o seu locus primordial de luta e de trabalho, a metrópole passava a constituir para a multidão, esse novo corpo de classe, vamos dizer, da classe, o novo chão, a metrópole se tornava um novo chão das atuais formas de greve social que ocupavam os espaços públicos, as ruas e as praças. Em alguma medida, as ideias de Negri, tanto ao tratar a metrópole como dispositivo, quanto a ideia de chão de fábrica, ou seja, a cidade como lugar da resistência, em relação face ao capitalismo contemporâneo, poderiam, e eu acho que durante um tempo, ofereceram subsídios para a compreensão da realidade metropolitana brasileira. Desde as décadas de 60 e 70, vivenciamos uma explosão das cidades que desconcertaram as fórmulas e soluções dos urbanistas, desconcertando tanto em termos econômicos, a presença do que se chama de informalidade no campo do trabalho, quanto em termos arquitetônicos. A favela não só como um local social, mas também como uma estética. Com a expansão do setor de serviços formais das favelas. Ao mesmo tempo, as metrópoles se tornaram importantes palcos políticos, se a gente pensar desde a redemocratização, sobretudo com os movimentos sociais, quanto também a gente pode pensar nas manifestações de junho de 2013. Então, além de eu pensar a condição urbana, para mim, 2013 é um marco para entender essa experiência Rio que a gente passa, que a gente vive, que a gente vivencia hoje em dia. Em 2013, aquilo que começou como um protesto contra o aumento de passagens de ônibus
em Porto Alegre, que foi uma das cidades que abrigaram o Fórum Social Mundial, foi o primeiro foco do contágio do que viria a ser a nossa greve metropolitana, que já em junho do mesmo ano paralisara as principais capitais do país. Apesar das múltiplas diferenças que caracterizam esse país quase continental, que é o Brasil, nesse momento, o mega evento esportivo da Copa do Mundo de 2014 criaram um terreno comum de conflitos e experiências sociais, permitindo uma comunicação e um compartilhamento de indignações que transmutavam a esfera local. Assim, as reivindicações por passe livre se metamorfoseavam em inúmeras outras pautas sociais, como saúde, educação, até devir na recusa radical do paradigma que eu chamo de Barcelona de desenvolvimento urbano, que na década, não sei se alguém acompanhou essa discussão, mas na década de 90, a experiência de Barcelona, das Olimpíadas de Barcelona de 92, se tornaram um paradigma para pensar em desenvolvimento das cidades. Bem essa ideia de tentar, no Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, de tentar inserir o Rio de Janeiro dentro do circuito de cidades globais. E isso foi realmente um projeto, assim, desde a década de 90, vários governos construíram até que a gente conseguiu se tornar sede de dois grandes eventos, que eram a Copa e as Olimpíadas de 2016, enfim. Então, houve essa recusa desse projeto de desenvolvimento em alguma medida, a partir desse enunciado que a gente pode relembrar, que é o não vai ter Copa. De um lado, junho de 2013 foi uma greve metropolitana que questionou algumas segmentaridades produzidas sobre a cidade. A tensão entre rede de transporte precária e cara e mobilidade, capacidade de circulação na cidade, e, consequentemente, entre centro e periferia. A tensão entre polícia e sociedade, seja nas respostas violentas aos protestos, seja em razão das políticas de segurança sobre as favelas que deslizam ou deslizavam antigamente entre a pacificação, a polícia cidadã, que eles chamavam assim, e o extermínio, os casos de execução e chacina. A tensão entre corrupção e democracia, que resvalavam não só no aumento das tarifas e uma crise fiscal, que resvalaram, não só mas também na imposição de projetos urbanos megalomaníacos em conflito direto com as comunidades, os movimentos e seus direitos sociais e ambientais. A tensão global e local, decorrente da promoção de enormes e descontextualizados projetos internacionais, colocados como padrão FIFA, em completo descompasso com a realidade socioeconômica da cidade. Então, existiam essas tensões, existia uma panela de pressão que podem explicar em até uma medida, não tudo, mas explicam em parte 2013. De outro, isso foi comentado por inúmeras pessoas, assim, 2013 foi um acontecimento no sentido que Deleuze e Guattari atribuíram para maio de 68, quando uma sociedade, de repente, viu o que era intolerável. Ele não só confrontou a ideia de desenvolvimento embutido no enunciado do legado olímpico, que seria produzido na esteira da preparação dos mega-eventos, que foram inúmeras vezes interpretados como uma reatualização do desenvolvimentismo, como também 2013 evidenciou um agenciamento social que proliferou entre redes e ruas, entre ocupação e circulação, que atravessou todo o tecido social, para além do ativismo, da mobilização dos partidos, dos sindicatos ou movimentos unificados. Não eram só apenas alguns grupos que estavam participando dessa dinâmica entre redes e ruas, era a sociedade em peso. E, ao mesmo tempo que havia uma forte indignação, havia um entusiasmo e vitalidade característico desses raros momentos que marcam um acontecimento. Ou seja, depois nada
ficou o mesmo depois de junho de 2013. Os sinais já estavam trocados ali. No entanto, depois de 10 anos, parece que não ficou pedra sobre a cidade. Tanto no sentido governamental, dos mega eventos, daqueles projetos de desenvolvimento, quanto no sentido social, da relação, vamos dizer, comum da multidão que havia se constituído ali. Bom, você já conhece a crise fiscal e financeira e econômica que o Brasil passa, e parece que o Rio de Janeiro virou símbolo urbano disso, se é que é possível fazer esse jogo de espelhos entre o Rio e o Brasil. Mas voltando à questão inicial, como entender ou formular nossa compreensão do que ocorreu, com atenção especial no que diz respeito às metrópoles? Nesse sentido, eu proponho aqui utilizar aquilo que 2013 colocou em evidência, que é essa dinâmica entre redes e ruas, ou nos termos de Deleuze e Guattari, entre territórios e códigos. Então, vamos pensar primeiro a questão dos territórios, que guardam uma relação direta com a questão governamental. Quando a gente pensa em termos governamentais, vocês sabem, não estamos falando apenas dos aparelhos de Estado, mas de uma miríade de técnicas difundidas na sociedade que tem como enfoque o governo da população sobre o território. A gente está aqui fazendo uma remissão, eu faço aqui uma remissão ao conceito de Michel Foucault, desenvolvido em Segurança, Território e População, onde ele vai desenvolver, diferenciar a noção de disciplina e biopolítica. Mas o que eu quero trazer aqui é que, se a gente pensar em termos governamentais, se a gente pensar a metrópole a partir desses termos governamentais, é inevitável que a gente volte para a década de 70 e retome todas aquelas reformulações feitas assim, no campo social, ou seja, sobre a moradia, a saúde, a previdência, que fizeram parte da reforma do Estado, e que, de uma certa maneira, não vão mais ser elaboradas a partir da noção de emprego, que era um elemento sobre o qual orbitavam as outras políticas de habitação, aposentadoria, enfim. Mas há essa passagem, em vez de você pensar, ter como ponto de partida o emprego, você tem como ponto de partida não só as práticas empreendedoras, mas os serviços e a cidade. E essa é a ideia que o Negri trouxe, né? A cidade como chão da fábrica, que se torna o local da produção. Em termos governamentais, isso significou uma reorganização do Estado, cada vez mais descentralizado, não só de forma federativa, dando destaque para a cidade, mas também deslocando certas funções para agências autônomas ou setores privados, e também para atores sociais. Aqui, a governamentalidade que se forja a partir da década de 70 não envolve só o projeto que, vamos dizer, que virou um clichê, né, falar que é o neoliberalismo. Ela também tem a ver com uma reformulação da democracia a partir desses mecanismos de participação e uma importância de atores que vão fazer essa mediação entre sociedade e Estado nos territórios, nos locais, que são as ONGs, os movimentos sociais, entidades religiosas, que eu falo que são formas de regulação paroquial, porque elas têm essa mediação entre o Estado e a sociedade, atuam tanto na esfera local, mas conseguem fazer essa ponte com as instituições e com os aparelhos de Estado. Isso tudo dentro de uma gramática dos direitos, assim, revigorada a partir do processo de redemocratização no Brasil, onde se formulou o Estado de Direito, foi feita a nova Constituição, como vocês conhecem bem. No entanto, a nossa metrópole vê também surgir outras linhas, e eu vou dar destaque aqui uma linha territorial que está associada a dinâmicas de guerra, a dispositivos de guerra. A gente fala, obviamente, isso muito forte até então, a partir do tráfico de drogas, da economia das drogas, né? Mas hoje em dia é cada vez mais presente
os aparatos paralimentares que foram se forjando dentro junto com a economia das drogas, né? Então, existem práticas de predação, isso também é desenvolvido pelo professor Giuseppe, que são práticas territoriais de pilhagem, domínio, circunscrição de pontos de venda de droga, mas também agora pelos grupos milicianos, da economia territorial, sobre os serviços, enfim, que se torna, inclusive, os serviços se tornam uma economia predominante na cidade, e eles se apropriam dos territórios, controlam os territórios e acabam monopolizando alguns serviços ali. E aí, desde taxas de segurança, controle de prestação, de gás, televisão, internet, de forma ilegal e a partir da força. Então, o que a gente vê na formação da metrópole, e a gente está pensando a partir da década de 70, é esse duplo movimento entre o que eu chamo de regulação, que é a biopolítica, vamos dizer, os dispositivos de segurança reformulados, enfim, a partir da década de 70, e a violência. Então, existe esse duplo movimento que não penso que, assim, não entendo que são necessariamente idênticos, não são duas linhas idênticas. Às vezes existe uma tensão entre essas duas linhas, mas às vezes pode existir um jogo agonístico, uma negociação constante. Às vezes se dá de forma antagonística no enfrentamento entre regulação e guerra, mas às vezes pode se dar também de forma agonística, entre um tensionamento, mais um acomodamento, um ajustamento. Então, de um lado, há a tentativa da estruturação de uma biopolítica urbana, através da implementação de políticas sociais, sob um novo plano regulatório e com base em uma gramática de direitos e cooperação institucional que incluía o Estado, os setores privados e as organizações sociais. De outro, ocorre a consolidação de uma dinâmica, e aí eu acho que casa perfeitamente com o conceito de necropolítica do Attila Mbembe, onde ele trabalha essa ideia na África, quando os dispositivos de guerra se generalizam em confrontos armados, promovidos no âmbito do mercado, aqui no Rio, da adição e na constituição de máfias paramilitares, gerando uma economia que cresce lado a lado com a ameaça à vida, sobretudo da população negra e mais pobre. No entanto, com o esgotamento desse ciclo de investimentos, isso voltando para essa ideia de desenvolvimento que se firmou desde a década de 90 em pensar mega eventos como forma de alavancar o Rio de Janeiro, a economia do Rio de Janeiro. O esgotamento que se dá por inúmeros fatores, que eu não quero entrar aqui em detalhe, e o desgaste institucional devido à crise fiscal, de legitimidade, o que se assistiu foi, além da manutenção do cenário já conflagrado pelas guerras urbanas, um avanço das milícias sobre os aparelhos do Estado, que ampliaram seu domínio em diferentes espaços da cidade. A metrópole passava por um processo de fragmentação territorial, não mais determinada pelos códigos de planejamento, zoneamento e dispositivos de regulação, mas por práticas de predação, circunscrição e dominação de territórios urbanos, dentro de um contexto já extremamente cindido por questões de classe e raça. Estou pensando muito aqui também, trazendo a ideia um pouco do nomos, aquilo que Carl Schmitt pensa dessa ideia da ocupação da terra, esse movimento de uma ocupação da terra, em alguma medida a gente vê uma disputa sobre isso. E, obviamente, dentro do século XXI, a ocupação se dá também sobre os serviços. No entanto, permanece ainda a nossa questão, por que não continuamos
a nos revoltar, como fizemos em junho de 2013. Se a situação piorou, se havia problemas, a gente se revoltou em 2013, mas a situação piorou, se degradou ainda mais, porque a gente não continua a se revoltar. A falência dos mega-eventos, enquanto os projetos de desenvolvimento, as crises econômicas e fiscais, as denúncias de corrupção ou mesmo expansão da economia miliciana são aspectos que justificariam, motivariam o prolongamento dos protestos. No entanto, para entender o pós-junho de 2013, é preciso levar em consideração a quebra dos agenciamentos entre redes e ruas. Ou melhor, ter em mente não só as questões urbano-territoriais, sua composição ou fragmentação, mas os códigos que organizam o nosso campo de percepção e ação. Assim, se as palavras de ordem em 2013 estavam diretamente relacionadas ao dispositivo metrópole, né, com o predomínio, por um lado, nos anos seguintes, assistiremos uma transformação dos agenciamentos coletivos com o predomínio de pautas identitárias ligadas a movimentos, a diferentes tipos de movimento, que construíam um terreno que eu digo político disjuntivo. Ele agrega separando em alguma medida. Então, a proliferação de categorias que produzem a identificação dos indivíduos, das pessoas, através de distinções, triagens, associações e desassociações ao mesmo tempo, e mecanismos de fixação e demarcação de grupos sociais. Por outro, a gente assiste batalhas ideológicas entre a direita e a esquerda, que passam a compor uma disputa também identitária, ou seja, esquerda e direita passam também a ser uma identidade, mas eu considero extremamente, muito mais polarizada. O que muda não é o surgimento de tais composições. Todas essas pautas e práticas já existiam em alguma medida sobre o cenário político, mas o que muda destaca talvez suas escalas, formas e performances. Quem antecipadamente compreendeu o que estava por vir foi o músico Tom Zé, com aquela ideia de tribunal do Facebook, que ele lançou em 2013, para parodiar a dinâmica entre vítima, acusado, promotor, testemunha, que viu surgir e germinar nas redes. Mais tarde, a chamada cultura do cancelamento iria dar continuidade a esses grandes julgamentos morais produzidos nas redes, mas que, no lugar de instaurar um procedimento acusatório no estilo jurídico moderno, agiria mesmo através da forma arcaica do banimento. O arcaísmo eu acho, um tema super interessante para trabalhar. Existe um rompimento com a modernidade, após a modernidade, de alguma maneira, restaura alguns arcaísmos, né? Além da circulação do código do Tribunal das Redes, existe uma outra dinâmica também, que eu entendo que é diferente. Vimos surgir essas trincheiras políticas entre esquerda e direita, diretamente organizadas em torno das eleições. Desde 2014, as campanhas eleitorais passam a pautar nossas condutas, não apenas com seus marketings e slogans, nem com simples disputas partidárias, mas como verdadeiras batalhas ideológicas decisivas entre a redenção e o apocalipse. Cruzadas morais circulam na mesma intensidade em que surgiram bandos, grupos políticos, desferindo ameaças e difamando indivíduos que ousassem contrariar suas crenças e posições políticas. O ápice dessa saturação de signos, em que as palavras, os hashtags, eram tomadas como carga moral e sentidos absolutos, foram as eleições de 2018, quando tudo poderia ser resumido ou subsumido e organizado a partir de grandes significantes personificados, o Lula e o Bolsonaro, desacoplados completamente das condutas deles, ético-políticas desses dois líderes. Então, o que eles fizeram, o que eles fazem, o que eles falam, deixou de ser levado em consideração. Eles se tornaram signos que mobilizam um campo social.
Como um vírus, essas categorias povoaram nossas mentes. Eu quero dizer o seguinte, 2013, não que isso, a política, o partido, não que isso fosse importante, mas isso não era o que determinava a nossa conduta, o que nos governava, eu acho. A gente pode pensar assim. Não conseguimos pensar, a partir assim, de 2013, a gente não consegue pensar em mais nada, a não ser isso. A gente fala o tempo todo do Bolsonaro e do Lula. Então, a gente está completamente colonizado por ele. E perdemos toda a capacidade de imaginação política. Ao mesmo tempo, o Código da Guerra, naquilo que configura como políticas de inimizade, como a estruturação de trincheiras, transpassava a circunscrição do tráfico de drogas, disputado por diferentes facções, para invadir as redes sociais e por elas circular nas igrejas, nas famílias, em núcleos de amigos e etc., cindindo tais espaços sociais em grandes batalhas morais em torno da desinformação ou informação e pelo domínio da verdade aqui no sentido de crença. Tudo isso entrou em um espiral de degradação das relações sociais que fizeram dissipar todo aquele entusiasmo de junho de 2013. Todo aquilo aqueles afetos que compunham uma sociedade que tinha, apesar das divergências, algumas plataformas comuns que foram construídas, educação padrão FIFA, saúde padrão FIS, contra a corrupção em alguma medida, assim, contra, por exemplo, o próprio ativismo pedia uma CPI do transporte no Rio de Janeiro, né? E isso era uma campanha contra a corrupção do serviço de transporte público, enfim, todo aquele entusiasmo se dissipou e a gente vive uma degradação das relações sociais. Diante desse contexto disruptivo, instável, não sei se disruptivo é a melhor palavra, eu ainda estou catando o adjetivo para a gente caracterizar isso que a gente vive, essa condição, essa experiência, a nossa questão se altera. Em vez de como funciona o dispositivo metrópole, às vezes eu me pergunto se é ainda possível pensar em dispositivo metrópole. Ainda mais na pandemia, que o chão da fábrica foi reduzido à nossa cadeira, onde a gente senta, né, para trabalhar, fazer o trabalho remoto. Obviamente que isso tende a mudar um pouco agora, conforme vão melhorando as condições sanitárias, mas acho que isso se reconfigurou em alguma medida. Na paisagem urbana, ao mesmo tempo que você tem, eu vou agora mostrar, eu acabei não mostrando, mas acho que seria legal, eu vou compartilhar para vocês algumas imagens. Então, como eu disse, essa apresentação, eu já fiz essa apresentação, enfim, foi em espanhol, por favor, desconsiderem em espanhol, mas o que importa, eu acho que é legal trabalhar com imagens. Essa imagem é produzida por um núcleo de estudos de violência da USP, junto com aquela plataforma Fogo Cruzado, eles fizeram. Em azul são as milícias, em vermelho, Comando Vermelho, em amarelo, Amigo dos Amigos, em vez de Terceiro Comando, para a gente visualizar exatamente essa fragmentação territorial. Aqui são os equipamentos que são abandonados e essa imagem é aquilo que a gente convive no Rio de Janeiro, o abandono desses monumentos olímpicos, né, que seriam nossos monumentos, nosso progresso. E aqui a gente tem uma estação de BRT abandonada e o próprio Museu da Imagem e do Som, em Copacabana, abandonado também. Aqui, essa ideia, né, o Tom Zé, de forma muito, muito inteligente, percebeu isso do tribunal, dessa forma tribunal,
Esse mapa aqui é o mapa das eleições de 2018, mas que boa parte dessas palavras continuaram, né, nesses enunciados continuaram dominando as redes. Ah, não, aí já passei um pouco. Mas esse abandono dos equipamentos e de alguns edifícios construídos no bojo do investimento ajudou a criar uma sensação geral de ruína e distopia urbana. Havia uma virada na atmosfera de otimista e eufórica do legado olímpico, ou do entusiasmo de 2013, para um pessimismo e melancolia no Rio de Janeiro. Quem mora aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Um mal-estar semelhante é o que encontramos no texto Junk Space, Espaço Lixo, do arquiteto Rem Koolhaas, que o próprio Antônio Negri chegou a usar para pensar o dispositivo metrópole. Em seus trabalhos anteriores, sua reflexão sobre a singularidade da condição urbana pós-moderna, como a escala, a bigness, ou grandeza, ou a constituição de uma cultura metropolitana híbrida e globalizada, cidade genérica, é um conceito que ele trabalha, ele tinha um certo entusiasmo, porque aprendia nessas duas condições, a bigness e a cidade genérica, um certo embaralhar dos termos urbanísticos e da identidade histórica de uma cidade, que terminava por liberar um campo criativo de forças. Então, ele contrapunha, por exemplo, Manhattan, que é uma cidade em que se demole e constrói o tempo todo, enfim, não tem aquela ideia daquele peso histórico de uma cidade europeia, por exemplo. E ele falava que Manhattan era a forma da contemporaneidade, da modernidade contemporânea, em que sim, você cria espaços artificiais através de edifícios enormes, é como se quase que nem foi para o oeste americano, foi essa expansão do domínio, os edifícios se tornaram a expansão do domínio numa cidade super adensada. Enfim, ele entendia que esse embaralhar acabava, ao embaralhar também os urbanistas e o modernismo, esse movimento arquitetônico, isso acabava também liberando um campo criativo de forças, posição dele. No entanto, em 2001, ao escrever Junk Space, em um texto corrido composto por intermináveis oxímoros, contradições o tempo todo, ele lamenta o que havia se convertido à pós-modernidade, uma incessante acumulação de imagens, edifícios, infraestrutura, sem nenhuma articulação, conexão ou em um movimento de repetição, soma, homogeneização e falta de criatividade. A ideia se resumiria na frase mais e mais é mais. Precisamente o espaço lixo, o junk space, não é somente o excesso desse acumular da modernidade, que ele diz, senão também um movimento de regurgitação, coagulação ou de produção de resíduos de tudo aquilo que havia sido produzido. Ele, basicamente, essa produção enorme, sem capacidade de apenas exatamente essa imagem de você comer e não conseguir processar, enfim. Então, só sobra o acúmulo mesmo e o lixo. E ele faz essa imagem em 2001. Hal Foster, um comentarista desse texto, diz que esse escrito, Junk Space, foi feito depois de 2001, de 11 de setembro de 2001, e é alguma medida expressão da implosão do pós-moderno que veio a se evidenciar na crise financeira de 2008. Curiosamente, ocorre também uma dobra no discurso sobre as cidades globais da Saskia Sassen. Em recente obra, organizada por ela e por Mary Caldwell, a guerra e a insegurança passam também a ser vetores de análise sobre o fenômeno urbano, até então tomado sob o prisma das transformações econômicas, culturais e tecnológicas. Tudo isso parece nos remeter ao Rio de Janeiro,
de onde os resíduos dos projetos olímpicos sobraram apenas ruínas, armas, manifestações religiosas e carnavais, que lançam a população a uma onda inebriante de sua crise generalizada. Uma curiosidade, então, mas tem uma curiosidade interessante, né? Que nos anos 70, alguns cineastas paulistas, em contraponto ao cinema novo, eles decidiram fazer a crítica ao Brasil sobre qual seria a condição do terceiro mundo, que seria a condição da marginalidade. Essa ideia de marginalidade era muito forte, e decidiram desenvolver uma estética sobre isso, chamada estética do lixo. E aqui eu coloquei uma imagem do filme O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Scanzella, que conta a história de um assassino em série que termina trabalhando para um político populista. O filme transcorre como se fosse uma narrativa radiofônica, fragmentada, que misturava o prosaico com grandes acontecimentos históricos mundiais. E esse personagem, ele trazia consigo essa condição do acumulador. Ele era um acumulador de assassinatos, mulheres, objetos, bugigangas. Essa imagem específica, ele está na favela, e de forma performática e melancólica, existe uma melancolia ali, ele se envolve aos cabos elétricos. Enfim, que faziam parte da própria narrativa, né, radiofônica, que contava a história dele. O filme é um pouco isso, é muito mais do que isso, teria que ver, eu não quero dar spoiler nenhum. Mas eu achei interessante essa imagem porque eu acho que ela representa bem essa relação entre códigos e territórios. E que eu acho que a metrópole, em alguma medida, tem que levar, para a gente entender um pouco, a metrópole a gente tem que levar em consideração isso. Enfim, mas eu queria também trazer um outro sentido para a ideia de junk. O excesso ou acúmulo, até certo ponto, está relacionado ao vício, no sentido de dependência e toxicidade, na adição, vamos dizer. Seria uma palavra melhor. A adição do acúmulo, mas a adição, então, como uma dependência, uma intoxicação. Nesse sentido, quem pode ajudar a pensar a condição de junk, e essa condição da adição, eu uso o William Burroughs, o escritor americano, que usou sua própria experiência como viciado em heroína para escrever duas obras. Ele escreveu muito mais obras, mas em relação a essa situação, que é o Junk também, e Naked Lunch, Almoço Nu. E, em especial no Almoço Nu, ele vai construir um romance fragmentado, ele vai fazer uma experiência na linguagem mesmo, ele vai fazer um corte-colagem, e cria uma estética do grotesco, e a sua narrativa é interessante porque ela utilizou as figuras espaciais da sua narrativa, são os espaços dos fluxos, dos fluidos, das trocas, são as zonas, as superfícies, as membranas. E o que é interessante então não tem muito essa ideia do território, né? Não tem muitas territorialidades, tem mais a ideia de algo maquínico, dos dispositivos, enfim. Mas o que nos interessa aqui, enfim, ao descrever a trama dos relacionamentos, das relações sociais, das agências que envolvem um viciado, um adicto em heroína, a narrativa acaba traçando o sentido da economia da adição, cuja mercadoria é a produção dessa relação de dependência. E tem uma frase muito boa que ele fala o seguinte: a droga não é vendida ao consumidor, o consumidor é que é vendido à droga. É essa produção da subjetividade, do junk, que se constitui na economia da adição.
Então, o vício, a dependência, não é apenas o consumo do o consumo em si do entorpecente, mas o tecido, essa trama de relações construído por meio da droga e pelo qual circula toxicidade não só em quem usa, do usuário, mas também do traficante, do policial e do produtor. Então, tem uma cena no livro em que o policial ele se torna dependente da caça ao usuário. E ele fala como se ele se vicia na heroína porque ele tá viciado na própria caça do usuário. Então, ele acaba se intoxicando também naquela relação. Então, percebemos que essa agência, vamos dizer, esse agenciamento social ocorre nas redes a partir de 2013. Há uma náusea generalizada, uma ingestão das palavras, uma intoxicação das imagens, uma degradação das relações, a partir desse fluxo de palavras, hashtags, imagens que criam não só um mal-estar, uma náusea, mas também um vício, uma relação de adição. Se ninguém aguenta mais os códigos dos tribunais ou as trincheiras políticas no Brasil, também ninguém pode se abster das redes. O desconforto não é gerado pelo uso da tecnologia em si, mas pela própria dependência das relações ali produzidas. Não se trata da vontade de estar ou não nas redes, mas da trama que estrutura nossas formas de subjetivação. É nas redes que ocorrem os processos de identificação e identidade, onde devemos circular as palavras, onde organizamos e mapeamos nossas ações, onde constituímos nossa percepção, somos o produtor, o usuário, o traficante e o policial, o caçador do conteúdo. Se não podemos sair das redes, porque é ali onde são constituídas as subjetividades, como podemos lidar com essa condição junkie, de acúmulo, resíduo, adição, vício ou intoxicação? Essa questão também está relacionada a uma questão de sociedade, como produzir sociedade, a como produzir um espaço como sociedade, tanto no sentido econômico mesmo, quanto no sentido político, como produzir um espaço comum, que está intrinsecamente relacionado a produção de uma economia não tóxica entre códigos e territórios. E aí, bom, aqui são os livros, acabei esquecendo de mostrar quando citava o William Burroughs. Mas tem dois, eu acho interessante, eu acho que nesse momento em que é difícil processar o que a gente vive, enfim, nessa fragmentação parece infinita das situações, eu acho que a cartografia é interessante porque ela não só mapeia as relações de poder, as fronteiras, os traçados, mas ela também pode mapear aquilo que não é evidente. Mapear, identificar outras linhas menores que se opõem ao circuito de adição e predação. Então, acho que tem dois projetos que eu achei muito interessantes, que acho que conseguiram um pouco essa relação entre códigos e territórios, que é o Wikifavelas, que construiu uma nova gama de enunciados e que tem uma relação direta com os territórios da cidade. E também tem esse mapa Corona nas Periferias. Eu cheguei até a entrevistar uma das pessoas que participaram, que durante a pandemia conseguiu, a partir desse mapa, colocar em relação
quem queria doar, o doador, o distribuidor da doação e o beneficiário, né, quem ia receber a doação. Então, ele conseguiu construir uma rede, era uma plataforma realmente social, que eu achei muito interessante e que usou essa ideia de um mapa, construir um mapa para tornar mais visível, potencializar isso. Enfim, achei... São duas experiências interessantes para a gente pensar. E tem uma outra imagem que eu acho que vale a pena, que é a imagem do catador, assim, algo... Pensar exatamente essa figura que circula a cidade, extremamente precária, né? Que conhece e sabe a violência não só econômica, mas também a violência física. Enfim, mas ele, em alguma medida, está associado a essa condição junk do lixo, da produção de livros, produção interminável de lixo. Mas, às vezes, eu penso também o catador de palavras também, o catador... Enfim, essa figura que é capaz de lidar com os resíduos e os detritos da nossa acumulação, da nossa adição, e que consegue reutilizar, reinventar e recombinar os fragmentos que produzimos, de classificar, reciclar e engolir, deglutir nossas afirmações nos espaços que constituímos. Tem um documentário muito interessante para quem se interessar, da Agnes Varda, acho que assim, Agnes Varda, que é sobre os catadores na França. Enfim, além do catador que vai vender os detritos, ela pensa também os catadores no campo, ou pessoas que são profissionais, que coletam, mas também aquelas pessoas que colhem no campo. Enfim, é bem interessante esse documentário. E eu acho que essa vamos dizer, estética do lixo, mas essa condição junk, em alguma medida, ela tem condicionado a nossa vivência, assim, e a nossa experiência. É isso.